Aqui a nossa aula prática, do curso de avaliação de imóveis urbanos com inferência estatística usando o Excel. E na aula de hoje nós vamos aí fazer uma avaliação, tá bom? Utilizando uma metodologia científica, um método comparativo de dados de mercado, através de inferência estatística, utilizando o Excel. Então, nesse vídeo, você vai aprender exatamente o passo a passo para calcular o valor de mercado de um imóvel através de um modelo estatístico, tá bom? Que é um modelo linear, né? O modelo de regressão linear, que a gente vai obter a partir de uma regressão linear, tá certo? E para isso, eu coletei aqui alguns dados, tá certo? A gente tem aqui um total de 24 dados, tá certo? São ofertas que foram encontradas no mercado de terrenos, tá bom? Então aqui a gente vai ter o preço, tá bom? De cada oferta, a área do terreno, a gente tem aqui a área do terreno, a distância do terreno até a orla, tá bom? Que seria um ponto valorizante, e uma variável dicotômica que informa aqui se o terreno possui, né, na sua oferta, viabilidade de incorporação ou não, tá certo? Então, muitos terrenos, quando você vai fazer a aquisição de um terreno, ele já tem ali um estudo prévio para você incorporar, fazer uma incorporação imobiliária, tá certo? E isso é uma vantagem aí na hora de comercializar esse tipo de imóvel, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá bom? É fazer justamente a regressão linear, tá certo? Para a gente fazer essa regressão, nós vamos vir aqui na guia dados, na aba dados, tá bom? Aqui na guia análise, e a gente tem aqui essa opção de análise de dados. No seu caso aí no Excel, quando você vai abrir, provavelmente essa opção não vai estar ativa. Então você precisa vir aqui em arquivo, tá certo? Mais opções, e aí vai abrir aqui a janela, né, das opções. E aí aqui você vem em suplementos. E aí quando abrir aqui suplementos, você vem aqui em gerenciar suplementos do Excel, tá certo? Se não tiver aqui, você clica aqui na setinha suplementos do Excel, clica em ir, e aí nessa janelinha você vai ativar aqui as ferramentas de análise, tá bom? E clica em OK. No meu caso, eu vou fechar aqui porque já está aparecendo aqui para mim a análise de dados. E aí agora a gente vai fazer a nossa regressão, tá bom? Bom, a gente vem aqui na análise de dados, clica aqui em regressão, clica em OK. Brenda. A gente vai vir aqui nessa janela, tá certo? Onde a gente faz a configuração da nossa regressão. No intervalo Y, a gente vai colocar justamente o que está no eixo Y, como a gente viu na aula teórica, que é a variável dependente. No nosso caso aqui, a variável dependente vai ser o preço, tá bom? Que é justamente o preço ofertado, tá bom? Então, vamos colocar aqui o preço, né? E no intervalo X, nós vamos colocar as nossas variáveis, tá certo? Então, a gente vai colocar aqui todas as variáveis, elas precisam estar em colunas que estejam uma do lado da outra, tá bom? E todos os valores precisam estar preenchidos. Se a gente tiver valores faltando, não vai dar certo, tá bom? Então, a gente precisa ter todas as informações e as colunas precisam estar uma do lado da outra. Se você tiver várias variáveis, né, muitas variáveis, e quiser testar cada uma, aí você vai ter que fazer justamente esse jogo aí de colocar uma coluna do lado da outra para poder fazer a regressão aqui. Aqui na opção de rótulos eu vou clicar para informar o Excel que a primeira linha de cada coluna é referente ao nome da variável, tá bom? Então, se eu não clicar aqui em rótulos, ele vai achar que aqui esse nome, viabilidade de incorporação, é um dado da amostra, quando na verdade é o título, né, o nome da variável que eu tenho aqui. O nível de confiança, a gente tem estabelecido na norma que é 80% para o intervalo de confiança, não é isso? Então, a gente vai colocar aqui 80%. E aqui, a gente vai ter as opções de saída.
eu posso colocar aqui um intervalo de saída, onde eu vou escolher aqui uma célula onde vai ter a saída, ou eu posso escolher aqui uma nova planilha, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um intervalo de saída, eu vou escolher aqui mesmo, tá bom? A célula J, e aí o resultado da regressão ele vai sair aqui. Você também pode escolher uma nova planilha, colocar o nome da planilha aqui, e aí ela vai sair uma nova planilha aqui, tá certo? Bom, eu também vou escolher aqui para fazer o cálculo dos resíduos e dos resíduos padronizados, tá bom? E também para fazer a plotagem da probabilidade normal e plotar os resíduos, tá certo? Então vamos clicar aqui em OK, e aí o Excel vai calcular a nossa regressão. Bom, feita aqui a regressão, tá certo? O que é que a gente encontrou aqui, né? Bom, aqui a gente vai ter os resultados da regressão, tá certo? E eu vou colocar aqui mais para o lado, tá bom? Então, o que é que a gente tem aqui que a gente pode analisar logo de cara, né? A gente vai conseguir visualizar aqui os resultados, né, da regressão, as estatísticas da regressão, uma tabela nova, tá bom? Que é a análise de variância, e os coeficientes aqui, e a significância de cada uma das variáveis utilizadas no modelo, bem como o nosso intervalo de confiança aqui, tá bom? Então vamos avaliar cada um dos itens aqui. O R múltiplo, né, aquele R que é o R que é o poder de explicação, tá bom? E aqui o R quadrado, que é justamente o poder de precisão, né, de explicação do nosso modelo. No caso, como a gente está fazendo uma regressão múltipla, então a gente vai analisar o R quadrado. Então a gente tem aqui que para esse modelo, através do poder de explicação, né, de 0,85, para este modelo, ele consegue aí mostrar o quê? Que essas variáveis, elas explicam 85% dos dados que a gente está tentando analisar, né, dos preços, né, que a gente tem nesse mercado. Então, essas variáveis aqui, área, distância da orla e viabilidade de incorporação, explicam 85% da variação dos preços, tá bom? A gente também tem aqui o erro padrão e o número de observações. Aqui na tabela nova, a gente vai encontrar o quê? Os graus de liberdade da regressão do resíduo e os totais, tá bom? E a gente vai encontrar também aqui, ó, a gente vai ter aqui esses valores estão com esses números estranhos, porque isso aqui é o número científico do Excel. Para a gente poder ter isso aqui em números, a gente vai selecionar, tá bom? Tudo aqui. E vai vir aqui na página inicial e colocar número, tá bom? E aí agora sim a gente tem os dados de uma forma que a gente pode analisar. Bom, aqui a gente vai ter a soma dos quadrados, né? E aí a gente vai ter a soma dos quadrados, do quadrado da regressão e a soma dos quadrados dos erros. Aqui a gente vai ter a média dos quadrados da regressão e a média do quadrado dos erros, tá bom? E aí a gente vai fazer aqui justamente aquele método, né, que é para verificar a significância geral do modelo, que é pelos mínimos quadrados, né, o método dos mínimos quadrados, tá bom? Então a gente vai precisar verificar o que aqui? Que a média do quadrado da regressão é muito maior do que a média do quadrado do resíduo. Uma análise muito fácil de se fazer, né, para a gente garantir que existe aí uma significância global do modelo, tá bom? Só para lembrar, esse cálculo ele é feito como? A gente vai pegar aqui a soma do quadrado e dividir pelos graus de liberdade, não é isso? A gente vai ter esse valor que já é encontrado aqui pelo Excel automaticamente, tá bom? Para você ver aqui como é feito o cálculo, de acordo com o que a gente viu na aula teórica. Aqui a gente vai ver também o F de significação, que também a gente precisa analisar para garantir aí que existe uma significância global aí do nosso modelo, né? E basicamente a gente precisa entender o quê? Que o F calculado precisa ser maior do que o F de significação, tá certo? Isso indica o quê? Que a gente tem aí o F, ele está dentro da área de rejeição da hipótese nula, né? Do H0, tá bom? Então, se a gente imaginar aqui um formato de sino, né, na cauda aqui, a gente vai ter o F de significação e após o F de significação, a gente teria aqui o nosso valor de F, né? Como a gente vê aqui. Então, aqui está perto de zero, né? E aqui o F, o 38, vem depois do zero. Basicamente é isso.
Aqui já no outro gráfico, a gente vai verificar o quê? Que a gente tem aqui os coeficientes de regressão. Então eu tenho aqui a nossa interseção, né, que é o intercepto, tá bom? Que é o primeiro elemento lá do nosso modelo, que a gente vai somar aqui com os coeficientes multiplicados pelo seu respectivo do avaliando, né? Então a gente vai ter aqui os coeficientes de cada uma das variáveis. Mas para a gente poder utilizar esse modelo, a gente ainda precisa verificar algumas coisas. A gente precisa verificar aqui, por exemplo, a significância de cada um dos regressores, tá bom? E aí como é que a gente faz isso? Eu vou aqui colocar como um formato de número, né, novamente, para poder visualizar. E a gente vai verificar aqui agora a estatística T, né, como a gente viu também lá na aula teórica. Então aqui, nessa coluna, a gente vê aqui as estatísticas de T para cada um dos regressores. E aí a gente vai comparar com o T crítico, né, para o nosso alfa, de nossa probabilidade que a gente escolher. Então, no caso da NBR 146532, a gente tem aí para o teste T de estudo antibicaudal, né? A gente tem aí os níveis de fundamentação para 10, 20 e 30%. No caso, para a gente fazer essa verificação aqui no Excel, a gente pode utilizar a função que é inv.t.bc, tá certo? E aí a gente vai colocar aqui a probabilidade que a gente quer. No caso, vai ser 10% para a gente pontuar no nível de fundamentação 3. E os graus de liberdade, né? Que é n menos k menos 1. Então, a gente vai ter aqui 20 graus de liberdade, né? Tá certo? E aqui a gente vai colocar, vai encontrar a estatística T, o nosso T crítico. E o que é que a gente quer aqui? A gente quer que a nossa estatística T de cada um dos regressores seja maior do que o nosso T crítico, tá certo? E é justamente isso que aconteceu aqui, olha só. Tá, todos esses valores aqui são maiores que 1,72 em módulo. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na nossa curva lá, né? Na nossa cauda, então a estatística de T para cada uma das variáveis, ele vai estar dentro da área de rejeição de H0, tá bom? E aí, a gente também pode fazer isso verificando aqui o valor de P, porque o valor de P ele é justamente a probabilidade dessa estatística estar dentro da área de rejeição, né? Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, inv.t.bc, colocar aqui a probabilidade, né, do valor de P e os graus de liberdade, né, que é n menos k menos 1. Então, a gente vai ver aqui ó, que a gente encontra justamente a nossa estatística de T. Né? Então, provando aí que é isso aí. Né? O valor de P é justamente essa probabilidade da estatística T. Né? Então, aqui a gente conseguiu aí ter todos eles menor, inclusive que 0,05. Além disso, nessa tabela a gente verifica também os nossos, a nossa intervalo de confiança. O intervalo de confiança ele não deve passar pelo zero, tá certo? Então, tanto o limite superior como o inferior, ele tem que estar com o mesmo sinal, tá bom? Se tiver com sinais diferentes, significa que o intervalo de confiança passou pelo zero e aí a gente teria um valor nulo para esse intervalo de confiança, o que não é aí admissível, tá bom? A próxima verificação que a gente vai fazer aqui é com relação à correlação dos resíduos, tá bom? Então, para verificar a autocorrelação dos resíduos, a gente vai fazer aquela análise de Durbin-Watson, né? A gente vai calcular a razão de von Neumann, verificar na tabela de Durbin-Watson e ver aí se está dentro dos nossos limites, né? Bom, como é que a gente faz isso? Como a gente viu lá, né? A gente tem que primeiro, a gente vai encontrar os elementos da razão de von Neumann, né? Então, eu vou colocar aqui igual o resíduo elevado ao quadrado, né? De cada um dos dados, tá bom? E aí eu vou trazer para cá. E o outro elemento, né, da razão de von Neumann é o quê? O segundo resíduo menos o anterior, ambos elevado ao quadrado, né? E aí aqui também é a mesma coisa, eu vou puxar para tudinho aqui, né? Deixa eu baixar aqui. Deixa eu colocar minha... Acho que eu posso fazer assim, né? Melhor. Pronto. E aí aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o somatório, né? Faço esse somatório aqui.
faço esse somatório e divido um pelo outro, né? Que é justamente o cálculo da razão de von Neumann. E aí aqui eu vou ter o meu valor de D, tá certo? Que foi, como a gente viu lá na nossa aula teórica, tá certo? Bom, então aqui deu alguma coisa errada aqui. Isso aqui a gente tem que... Isso aqui é elevado ao quadrado, né? Esse menos esse é elevado ao quadrado. Bom, então a gente vai ter aqui nosso valor, que é o valor de D, tá bom? Então a gente tem o D, que é o valor da razão de von Neumann. Então a gente vai procurar o DU, e o que a gente quer é que o valor de D ele esteja entre DU e 4 menos DU. Né? Isso para a gente poder rejeitar aí, a hipótese de autocorrelação dos erros. Para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui na tabela do Watson, né? Onde a gente tem os pontos de significância DL e DU ao nível de 1%. Eu vou procurar aqui. Eu tenho 3 variáveis, não é isso? Então, a gente tem aqui 3 variáveis e 24 observações. Então, a gente vai vir aqui no K igual a 3, N igual a 24. E a gente vai achar aqui o DU, que é 1,41. Então, vamos lá no nosso... O DU é 1,41 e 4, cadê? Igual 4 menos DU, 2,59. Então, a gente tem aqui, olha só, que o D está entre o DU e o 4 menos DU. Então, a gente aceita aí a hipótese de que não há autocorrelação entre os erros, tá bom? Então, a gente fez aqui já, basicamente, isso aqui ao nível de 1%, né? E além dessas análises que a gente fez aqui, né, a gente também precisa fazer uma análise de correlação entre as variáveis que estão compondo o modelo, tá certo? Então a gente precisa garantir que cada variável ela explique uma parte do fenômeno. E a análise de correlação ela vai nos dizer se nós temos duas variáveis falando praticamente a mesma coisa, né, explicando a mesma parte do fenômeno, né? E aí, para fazer essa análise, a gente vem aqui na guia dados, mais uma vez, né? Análise de dados, tá certo? E aí, a gente vem aqui em correlação, clica em OK, e vamos definir aqui o intervalo de entrada, que eu vou colocar aqui todas as nossas variáveis, tá? Você pode colocar só as variáveis independentes, mas eu vou colocar aqui também a variável dependente. Ele pergunta se os dados estão agrupados em colunas ou em linhas. Nesse caso aqui eu estou com os dados agrupados em colunas, né? Eles também poderiam estar agrupados em linhas, mas geralmente a gente agrupa em colunas. Os rótulos estão na primeira linha. E eu vou colocar aqui numa nova planilha, tá? Vou escrever aqui correlação. Vou dar um OK. Bom, e aí aqui está a nossa análise de correlação, tá certo? O que a gente precisa verificar aqui, basicamente, é se os coeficientes de correlação são menores que 0,8, tá bom? Então, a gente não pode ter nenhum coeficiente maior do que 0,8, que é o R de Pearson, tá bom? Então, o coeficiente de Pearson aqui, ele tem que ser menor que 0,8 entre as variáveis. A gente vai observar, por exemplo, que a correlação entre a variável dependente e as variáveis independentes, que estão aqui na primeira coluna, né? Elas são maiores, porque realmente a gente tem aqui que ter uma boa correlação entre as dependentes as independentes e a dependente. Mas entre elas precisam ter um nível de correlação baixo, tá bom? Como a gente está vendo aqui, 0,03, 0,5, 0,05, tá bom? Então, e principalmente o valor que a gente precisa procurar aqui é que seja menor que 0,8. Então, todas elas aqui estão menor que 0,8. E aí a gente pode dar andamento, prosseguimento ao nosso trabalho com esse modelo. Então, aqui a gente já fez basicamente todos os testes, né? Então, vamos ver aqui o que aqui a gente tem, né?
para fazer a nossa fundamentação. Então, veja só, a caracterização do imóvel ela vai de acordo com aquilo que você fizer, né, no seu laudo. Então, vamos dizer aqui que nós vamos caracterizar o imóvel quanto a todas as variáveis analisadas, tá bom? Então, o imóvel que a gente está avaliando aqui, no caso, sendo um terreno, no nosso laudo a gente tem que caracterizar ele com relação tanto a essas variáveis quanto às outras que foram analisadas, tá bom? Então, vamos colocar aqui pontuar 3, né, no grau de fundamentação. Essa daqui é a tabela 1 de grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear, tá? Então, a gente precisa ir fazendo a pontuação aqui para verificar o enquadramento do laudo, tá bom? O item 2, a gente vai ver aqui o quê? A quantidade mínima de dados de mercado efetivamente utilizados, que é justamente aquele teste da micronumerosidade, que a gente falou sobre isso aí também lá na nossa aula teórica, né? No caso, a gente tem aqui o K, seria o número de variáveis independentes que a gente está utilizando, né? Então, nós estamos utilizando 3 variáveis independentes, né? Isso, área, distância da orla e viabilidade de incorporação. Então, 3 mais 1, 4, vezes 6, 24. Quantos dados a gente tem? Exatamente 24. Então, a gente pode pontuar aqui, tá bom? Então, pontuamos aqui 3. Se a gente tivesse menos dados, por exemplo, a gente ia tentar pontuar nos outros graus. Aqui, por exemplo, para pontuar no grau 2, ó, 3 mais 1, 4 vezes 4, 16. Né? Se a gente tivesse aí 16 ou menos dados, a gente pontuaria aqui no nível 2, tá bom? No grau 2. Ou no caso, se a gente tivesse menos de 24, né? Aqui a gente vai falar sobre a identificação dos dados de mercado, tá bom? E aí, para pontuar no grau 3, a gente precisa apresentar, precisa fazer uma apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com fotos e características observadas no local pelo autor do laudo. Ou seja, para cada dado amostral, para cada oferta daquela que a gente coletou, a gente teria que ir no local, fazer um registro fotográfico, caracterizar cada uma dos dados da amostra. No caso, isso aqui é difícil da gente fazer, né? Mas a gente pode apresentar as informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem, tá certo? Então, de cada amostra, a gente identificar no laudo cada uma das informações que a gente colocou para cada amostra, né? Que basicamente é a nossa planilha do banco de dados, tá bom? Com relação à extrapolação, a gente não admitiu aqui extrapolação, tá certo? No caso das nossas variáveis, tá bom? Como é que a gente verifica a extrapolação, né? Se tem alguma com relação ao limite amostral superior e inferior, tá bom? Se o nosso avaliando ele está além do limite superior e inferior da nossa amostra. No caso aqui, estou avaliando um terreno de 400 metros quadrados. Então, eu tenho aqui imóvel de 300, imóvel de 1.170, de 360, de 600. Então, a área do meu imóvel está aqui dentro da amplitude aqui dessa variável. A distância da orla, a mesma coisa, tá bom? O meu imóvel, ele tem aí a distância da orla de algo próximo a 500 metros quadrados. Então, eu tenho aqui imóveis de 200 metros quadrados, tenho imóvel a 400 metros quadrados, tenho imóvel a 800, a 1.650. Então, também está dentro da amplitude. Não extrapolei nenhuma das variáveis. E incorporação, que é dicotômica, né? É sim ou não, também não tem como ter essa extrapolação, tá bom? E com relação ao valor calculado também, quando a gente calcular aqui, a gente vai ver que vai dar aqui dentro da nossa amplitude. Então, não admitimos extrapolação nesse caso, tá bom? E aí pontuamos com 3. A forma de calcular a extrapolação a gente também falou lá na aula teórica, né? Como é que faz, tá bom? E com relação aqui aos níveis de significância, tá certo? Como eu falei, né? Nível de significância máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor, através do teste bicaudal, o teste T de Student, né? A gente viu aqui que o nosso valor de P foi todo ele menor que 0,05. Então,
O que a gente pode ter aqui nesse valor de P é 0,1, 0,2 e 0,3, né? Aí a gente vai pontuar aqui, ó, 10, 20 e 30%. No nosso caso aqui, ele não chegou nem a 10%, não chegou nem a 5%, né? Então a gente pontua aqui que ele foi até 10%, né? No caso, a gente pontua aqui 3, tá bom? Se eu tivesse aqui um valor de P de 0,18, então a gente ia pontuar aqui no item 2, né? Que é até 20%, tá bom? Até 30% se a gente tivesse aqui um valor de P entre 0,2 e 0,3, tá bom? Mais do que 0,3 a gente considera que não dá para utilizar essas variáveis, tá certo? Então aqui a gente pontuou também nos 10%. E o último item aqui, né, que é justamente o nível de significância para a rejeição da hipótese nula do modelo através do teste F de Sinédecol, tá bom? Se você verificar aqui, a gente tem a tabela Fischer de distribuição, né, a tabela por Fischer de Sinédecol, e aqui a gente vai ter os nossos pontos críticos para cada número de variável e N amostras, né? Graus de liberdade, né? N graus de liberdade. No caso aqui, na avaliação, na amostra aqui, a gente viu que o F de significação foi menor que 1%, tá certo? Então a gente naturalmente já pontua aqui como 1%, tá bom? Se o F de significação for aqui 0,15, né, alguma coisa do tipo, aí a gente 0,15 não, 0,015 ou 0,018, né, que aí já é mais de 1%, aí a gente pontua aqui nos 2%. E assim sucessivamente, né, se for 0,03, 0,04, né, ou seja, até 5%, a gente vai pontuar aqui no nível 1, que é 5%. Nesse caso, ele foi menor que 1%, né? Bem menor do que 1%. Então, a gente vai pontuar aqui nos 1% mesmo, tá? Então, a gente somando aqui, né, todos os valores, a gente conseguiu 17 pontos, tá certo? Para essa avaliação. E aí, a gente vai fazer o enquadramento no laudo, segundo aqui, né, o grau de fundamentação, no caso de utilização de modelos de regressão linear, tá bom? E aí aqui, olha só, para pontuar no 3, a gente tem que somar aqui pelo menos 16, a gente somou 17. No 2 a gente tem que pontuar pelo menos 10 e no 1 tem que pontuar pelo menos 6. Na soma aqui, né? Só fazendo mais essa observação, quando a gente enquadra no 3, a gente pontua 3. Quando a gente enquadra no 2, a gente pontua 2. Quando a gente enquadra no 1, a gente pontua 1, tá certo? Bom, só que para a gente alcançar o grau 3 de fundamentação, não basta a gente pontuar pelo menos 16. Né? Os itens 2, 4, 5 e 6 precisam estar no grau 3. E a gente conseguiu aqui, ó, o item 2 está no grau 3, o 4, né, o 5 e o 6, tá bom? Todos no grau 3 e os demais no grau 2. E aqui o grau de precisão que a gente vai calcular agora, tá bom? Com base aí no intervalo de confiança, tá certo? Eu vou pegar um modelo aqui de intervalo de confiança que a gente tem na outra planilha. Essa planilha aqui fica mais fácil a gente calcular o intervalo de confiança, tá certo? No caso, a amplitude relativa do intervalo de confiança. É isso que a gente vai utilizar para fundamentar o grau de precisão do nosso laudo. Então, nessa tabela aqui, a gente precisa definir primeiramente o nível de significância, que vai ser sempre 20%, porque a NBR ela fixa aí o nível de confiança para o intervalo em 80%, tá bom? Então, para que seja 80% aqui, o nível de significância alfa vai ser 20, 1 menos alfa sobre 2 vai dar 0,9, e a gente vai ter aí, no caso aqui, observações. Nós tivemos 24, né? 24 observações. E aí, para o intervalo de confiança, a gente usa os graus de liberdade N menos 1, tá certo? E aí a gente não confundir, por exemplo, aqui, quando a gente faz a estatística T, a gente usa quantos graus de liberdade aqui? N menos K menos 1, tá?
Mas aqui, para fazer o intervalo de confiança, a gente usa n-1. Aqui a gente vai calcular a estatística de t, né? A mesma coisa, só que com o grau de liberdade para o intervalo de confiança, tá certo? É a média amostral, que a gente vai calcular aqui através da função média, tá bom? Então a gente vai ter aqui uma média do nosso preço ofertado, tá bom? E aqui o desvio padrão, que a gente vai também calcular o desvio padrão através dessa forma, né, que é o desvio padrão amostral, tá certo? Então eu vou colocar aqui o desvio padrão também das nossas ofertas, tá certo? Então, calculado aqui o desvio padrão, a gente vai ter aqui como verificar o limite inferior e o limite superior do intervalo de confiança, tá certo? Que basicamente é o quê? A gente pegar a média amostral e subtrair do intervalo de confiança, tá certo? O intervalo de confiança ele é calculado dessa forma aqui. A estatística T multiplicado pelo desvio padrão dividido aí pela raiz do número de observações, tá certo? Que é basicamente a mesma coisa que a gente fazer o quê? Pegar a média amostral e subtrair do intervalo de confiança, tá? Então tem essa função aqui também do Excel, que é o int.confiança.t, que é o intervalo de confiança levando em consideração a distribuição t-student. Aí a gente vai colocar aqui o nosso alfa, que é 20%, o nosso desvio padrão, que a gente achou aqui pela função desvipad, e o tamanho da nossa amostra, que está aqui, o número de observações, tá certo? E aí você vê que deu o mesmo resultado, né? Tá bom? Com isso, a gente consegue também já ter aqui a nossa amplitude relativa, tá certo? Que deu aqui 30%. Então, a gente já consegue fundamentar aqui o nosso laudo, tá bom? No nível de precisão, num grau de precisão 3, tá bom? O maior grau de precisão que a gente consegue adotar aí, né? Para a nossa fundamentação. E aí, a gente já conseguiu aqui o quê? A gente já conseguiu basicamente fundamentar o nosso modelo estatístico, né? A gente já tem todas as informações, agora nós já podemos aí garantir que o cálculo do valor do imóvel vai ser ok, vai estar dentro da norma, vai estar bem normatizado. Então, a gente pode utilizar o modelo. E como é que a gente faz o modelo? A gente coloca um igual aqui, né? O intercepto mais o coeficiente da variável vezes a variável, o valor da variável do avaliando. Então, a área do avaliando, vamos dizer aqui que foi 400 metros quadrados, tá certo? A distância da orla, a gente vai fazer mais o que? O próximo, né? Então, o coeficiente vezes a distância da orla, que era aí algo em torno de 500 metros de distância da orla, mais viabilidade da incorporação. Então, onde a gente tem aí vezes, né? O 1 quer dizer que tem viabilidade e o 2 quer dizer que não tem viabilidade, tá bom? Então, nesse caso aqui, o nosso imóvel teria viabilidade de incorporação. Então, a gente vai calcular aqui o valor do imóvel, que deu o quê? R$ 479.234 e 31 centavos, tá bom? Então, vamos colocar aqui em formato de moeda, que são um valor, né? Isso. A gente pode também colocar aqui o valor unitário do metro quadrado, né? Ele tem 400 metros quadrados, então vamos colocar isso aqui, dividido por 400, o valor unitário do metro quadrado do nosso terreno. Então, está aqui o cálculo do valor do imóvel, né? Tá certo? Então, o nosso terreno esse é o valor de mercado do imóvel e o valor unitário, tá certo? Então, aqui ainda a gente pode colocar um igual aqui, né? Eu vou colocar aqui o valor do imóvel, tá certo? E aqui a gente vai calcular um intervalo de confiança, tá bom? Que basicamente é baseado na amplitude relativa do nosso intervalo de confiança, né? Que é 30%. Então, a gente tem aqui 30% para menos, 30% para mais, né? Tá certo? E o campo de arbítrio, né? O campo de arbítrio aqui, que é o campo de 15%, que a gente tem também na norma. A gente pode definir um campo de arbítrio aí de 15% para mais ou para menos. E aí, você também precisa fundamentar.
Geralmente a gente utiliza aqui esse campo de arbítrio 10%, tá bom? Que é justamente referente ao desconto aí de imóvel quando ele tiver, você tiver feito uma pesquisa de ofertas. Porque quando você faz a pesquisa de oferta, né? Então aqueles imóveis ainda não foram transacionados, tá bom? Se você tiver uma quantidade de dados suficientes aí de valor ofertado e valor transacionado, né, já negociado, então você pode fazer aí uma relação e descobrir quantos por cento existe aí de negociação, né? Às vezes o vendedor ele diminui aí em torno de 5 a 10% do valor que ele ofertou, porque faz parte da negociação. Então ali você já tem um valor transacionado. Como a gente teria aqui um valor de oferta na nossa amostra, a gente pode usar aí o campo de arbítrio e abater 10%, ou a taxa que você considerar aí na sua região que seja referente ao desconto aí, né, da negociação. E aí aqui a gente tem o valor do nosso imóvel, né? A gente pode ainda aqui no valor do imóvel fazer um arredondamento de até 1%. Então eu vou colocar aqui 480 mil, tá certo? Com o valor de 80 mil reais. Arredondado, tá bom? Bom, então feito o cálculo do imóvel, a partir de agora, basicamente é você pegar o resultado e colocar no seu laudo, fazer a elaboração do laudo, tá bom? Então a gente vai ter aí nos próximos vídeos um workshop, né, falando sobre elaboração de laudo, né, quais são os elementos que você precisa colocar no laudo e também para fazer o download aí um modelo de laudo que vai te ajudar aí a desenvolver cada vez melhor aí o teu trabalho, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o nosso vídeo. Muito obrigado por acompanhar o nosso curso até aqui. Essa aqui não foi nossa aula sobre inferência estatística, né, a avaliação de imóveis utilizando a metodologia científica, utilizando o Excel, tá certo? Mas na frente a gente também vai ter um workshop aí, utilizando o JASP, tá bom? Porque aí esse modelo, esse exemplo que eu coloquei aqui foi um exemplo simples, um exemplo que já estava com o modelo tratado, tá certo? E no nosso workshop aí falando sobre JASP, né, a gente vai fazer aí um tratamento de dados um pouco mais complexo, tá bom? Com variáveis que não vão aí também ajudar muito no modelo, a gente vai ter que fazer um tratamento, uma homogeneização, tá certo? E para fazer essa homogeneização, a gente vai utilizar esse software livre, que é um software de análise de estatística, tá bom? Então, um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.